Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Porto Seguro S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes no evento os senhores Roberto Santos, CEO, Celso Damadi, Vice-Presidente Executivo de Finanças, Controladoria, Investimentos e Diretor de RI, Marcelo Picanso, Vice-Presidente Executivo de Seguros, Marcos Loução, Vice-Presidente Executivo de Negócios Financeiros e Serviços, Isaac Benaderetti, Diretor de Investimentos, Lucas Arruda, Superintendente de Estratégia, M&A e RI, e Emerson Faria, Gerente de RI. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.portoseguro.com.br/RI. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Teleconferência, que os conduzirá à plataforma de apresentação. Perguntas podem ser feitas também pela plataforma de webcast, clicando-se no ícone Pergunta ao Palestrante. Essas perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento e estarão sendo respondidas ao vivo durante essa teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Porto Seguro, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto Seguro e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à companhia. Por favor, podem prosseguir. Bom dia. Agradecemos a todos a participação na teleconferência de resultados da Porto Seguro referente ao quarto trimestre de 2020. Indo para o slide de número 4, destacamos os principais pontos. O nosso lucro líquido cresceu em duplo dígito, tanto no trimestre quanto no ano. Além disso, aumentamos a rentabilidade sobre o patrimônio pelo quarto ano consecutivo, explicado principalmente pelo crescimento do resultado operacional e também pelo bom desempenho do resultado financeiro. A evolução da receita total acelerou no quarto trimestre de 2020, favorecida principalmente pelo aumento das vendas dos seguros de automóveis, além do crescimento em duplo dígito de negócios como os seguros patrimoniais, consórcio e as operações de CDC. Depois da resiliência apresentada no auge da crise, a partir de julho, a Porto Seguro começou a acelerar as vendas e manteve esta trajetória até os últimos meses do ano. Isso fortalece a nossa visão de que os projetos estão no caminho certo para acelerar o crescimento e a diversificação dos negócios sem abrir mão da qualidade dos ativos e de rentabilidade atrativa. A sinistralidade foi melhor do que a do quarto trimestre de 2019, explicada principalmente pelo automóvel, que reduziu o índice de sinistros em 8,8 pontos, reflexo dos aprimoramentos da subscrição de riscos, precificação e dos impactos do isolamento social causados pela pandemia. Sobre a eficiência operacional, o índice consolidado de despesas administrativas e operacionais melhorou 0,5% no ano, sendo 2020 o quinto ano consecutivo de melhora neste indicador, resultado dos esforços que temos efetuados para melhorar a eficiência, principalmente através de investimentos em tecnologia e de revisão de processos. Alcançamos o índice combinado de 89,5% em 2020, uma redução de 5 pontos percentuais em relação a 2019, sendo o nosso melhor resultado em mais de 10 anos.
O índice de inadimplência das operações de crédito segue melhorando, com recuo tanto em relação ao terceiro trimestre, quanto em comparação ao mesmo período do ano anterior, com o Net Provisions Loss acima de 90 dias, encerrando o ano em 4,7%, 0,3 ponto percentual abaixo da média de mercado, reflexo do gerenciamento eficaz da carteira e do impacto positivo das medidas que adotamos para a mitigação dos riscos ao longo do ano de 2020. Nosso resultado financeiro do quarto trimestre aumentou 11,4%, através de um forte desempenho das nossas posições em ações, títulos indexados à inflação e multimercados, compensando a queda de juros. No ano de 2020, o retorno alcançado foi de 10,7% sobre as aplicações financeiras, equivalente a 387% do CDI. Este desempenho resultou num lucro líquido de 409 milhões no quarto trimestre de 2020, resultado este 10,3% maior que o quarto trimestre de 2019, equivalente a uma rentabilidade anualizada sobre patrimônio de 20%. No ano, o lucro líquido foi de 1,7 bilhão de reais, 22% maior que o ano de 2019, o que representa uma rentabilidade de 21,6% sobre o patrimônio. Encerramos 2020 com 2,7 bilhões de disponibilidade de caixa, montante que tem seguido em patamares confortáveis ao longo da pandemia. Em relação às iniciativas da ESG, encerramos o ano com mais de 8 mil postos de trabalho temporários preenchidos através do programa Meu Porto Seguro. Entramos também no fundo We Ventures, que investe em startups de tecnologia lideradas por equipes femininas, e selecionamos projetos de interesses socioambientais que irão beneficiar 34 mil pessoas. Estas são apenas algumas das iniciativas sustentáveis, dentre diversas outras, que temos realizado dentro de nossa agenda ASG. Alcançamos resultados muito positivos no quarto trimestre e no ano de 2020, acelerando o crescimento dos negócios, portfólios e receitas, ao mesmo tempo que mantemos um rigoroso controle de despesas, resultando em mais um ano de aumento do lucro líquido e da rentabilidade. Sonhamos e nos desafiamos a ser cada vez mais um porto seguro para nossos clientes, e para isso temos focado em oferecer experiências relevantes para eles, que nos permitam expandir o alcance da marca, alavancar a transversalidade de negócios e aumentar o cross-selling de produtos e serviços. Bom, seguindo aqui para o slide número 5, apresentamos a evolução das receitas do quarto trimestre e também do ano de 2020. Em resumo, podemos observar uma aceleração das receitas trimestrais que expandiram 8% no comparativo com o quarto trimestre de 2019, com um crescimento acima de 20% nas verticais de negócios financeiros e também na vertical de serviços. E no patamar de 6%, tanto na vertical de seguros quanto na vertical de saúde. Considerando as receitas totais, crescemos 4% no ano de 2020, superando os desafios sociais e econômicos impostos pela terrível pandemia do novo coronavírus. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu gostaria de agradecer a todos pela parceria e também desejar muita saúde a todos. Marcelo, por favor, pode continuar comentando em mais detalhes os resultados do quarto trimestre e também do ano de 2020 dos seus negócios verticais de seguro e de saúde. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, pela introdução. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção aos resultados da companhia. Vou comentar primeiro sobre a vertical de seguros, que incluem os negócios de automóvel, patrimonial, seguros de patrimoniais, residência, empresarial, de vida e outros seguros. E depois eu vou passar a falar da vertical de saúde. Nesse quarto trimestre, nós conseguimos voltar à aceleração na vertical de seguros, num ano muito difícil. Então, passamos aí nessa parte desses primeiros seguros, tirando saúde, a acelerar para 6,2% de crescimento. Acreditamos que foi um bom resultado, considerando todo o contexto ainda de dificuldade de crescimento de veículos, de venda de veículos ainda. E basicamente aqui, acho que um indicador muito importante foi o incremento de mais de 100 mil veículos na frota em apenas 3 meses, do quarto TRI contra o terceiro TRI de 2020 ainda,
e a própria expansão do seguro patrimonial em duplo dígito, que cresceu 11% em relação ao quarto tri de 2019. Basicamente, então, o automóvel aqui cresceu próximo a 6%, 5,8%, o patrimonial cresceu 11%, outros seguros cresceram 6,6% e o Vida cresceu menos. O Vida basicamente teve dois impactos importantes, né? Um é do seguro viagem, né, muito impactado pela pandemia, basicamente uma queda de quase 90% dos negócios, né, em função aí, obviamente, das restrições de viagem, e também um outro que é menos óbvio, que são os seguros de eventos, né, que são cobertos, são o que a gente chama de acidentes pessoais de prazo curto, que os eventos também basicamente foram cancelados, e nós passamos a não fazer mais esse tipo de seguro, porque não existem os eventos e existem seguros, né, de vida para esses eventos. Então, basicamente, essa queda foi muito substancial também, próxima a esses 90%, próximo ao viagem também, às vezes até maior em alguns segmentos, né? Então, isso também afetou bastante, sem falar da redução de vidas em empresas, né? Então, empresas menores tendo maior dificuldade de manter o seguro de vida e o menor número de vidas em empresas maiores em função do desemprego. Então, isso foi o ponto aqui, mas nós acreditamos que o primeiro aspecto do crescimento, foi um trimestre importante para a retomada, especialmente na nossa maior carteira, a carteira de automóvel. Falando um pouquinho da vertical de seguros, especialmente no lado de crescimento, agora no próximo slide 7, nós atingimos aí pela primeira vez uma receita de 2 bilhões, né, com incremento de 60 mil vidas cobertas na carteira versus 2019, um crescimento de 11% no total dessa vertical. E aqui tivemos o crescimento principalmente do saúde empresarial, né, para o odonto, especialmente em função também um pouco das restrições aí de uso da rede, um pouco mais difícil de percepção aí da utilidade cresceu menos, né? E nós tivemos aí, mas nós acreditamos que esse incremento de 60 mil vidas, num momento, inclusive, que as empresas também com uma dificuldade de empregabilidade importante, nós crescemos o número de clientes de empresas, né, de CNPJs contratantes, cresceram aqui, bem mais até, e tivemos aí uma redução de algumas empresas que tiveram uma redução do quadro, o que é compreensível nesse momento de pandemia, e queremos acelerar esse crescimento do saúde aqui. Quando nós falamos das margens nos próximos slides, né, e aqui está seguros, mas entenda-se seguros como seguros e saúde, né, o índice combinado ele melhorou ainda mais, né, 2,4 pontos percentuais nesse quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2019, e 5 pontos percentuais no total do ano, versus 2019, a gente atingiu, na verdade, um índice combinado recorde, né, de 89,5%, né, no mesmo momento que tivemos também um CDI com o menor CDI histórico, né, e acho que isso é importante porque há alguns anos já havia uma tese no mercado de que teríamos dificuldade, né, de atingir um resultado operacional sustentável para poder fazer frente a um resultado financeiro num cenário de um CDI muito baixo. Tivemos um CDI realmente muito, muito baixo. Acreditamos que o piso da série histórica, agora toda a nossa visão, o Isaac vai comentar isso mais à frente, mas é de um CDI maior para frente, né? O mercado já projeta isso, mas atingimos aí um recorde na série histórica de resultados que já vinha sendo reduzido ao longo dos anos, e em 2020 veio aí esse resultado. Atingimos um retorno sobre capital nessas linhas de seguros, incluindo seguros e saúde, de 23,1% no ano de 2020, acrescentando aí quase 6 pontos percentuais em cima do resultado de 2019, que já tinha atingido um bom nível de quase 18%. Isso se deve, boa parte, à redução da sinistralidade, e aí houve alguns incrementos em DA e DO que eu vou comentar um pouco à frente, no próximo slide, no slide 9. No slide 9, eu acho que quando olhamos aqui o resultado, né, no ano, né, o índice anual melhorou meio ponto, já numa série que já vinha melhorando ao longo dos anos, ou seja, desde 2016 nós reduzimos nominalmente 9,5%, contra um IPCA acumulado de quase 17%, então
uma redução bastante significativa nas nossas despesas administrativas e operacionais. Esse incremento de 0,5% aqui, ele não é um incremento recorrente. Basicamente, nós tivemos dois incrementos, uma de um PDD no saúde, cerca de 13 milhões, que está na DO, em função da postergação dos reajustes definido pela ANS em função da pandemia, que nós provisionamos e de forma conservadora, como deveríamos fazer, e pode ser revertido dependendo de como consigamos ou não fazer esses reajustes a partir agora deste ano. Então pode ser revertido, né, dependendo de como aconteçam as negociações com as empresas. Isso foi em função de medidas extremas tomadas em função da pandemia. E também fizemos uma campanha de incentivo, que foi um one-off, né, uma campanha de incentivo específica para acelerar vendas de automóvel no Banco Itaú, né, que também acreditamos que valeu a pena fazer esse incentivo, que caiu também em DO, para ajudar numa aceleração num cenário que tínhamos margem para fazer isso. Então, também não é algo que vai ficar se repetindo. Então, para deixar isso bem claro de que não é uma tendência de reversão, e nós continuamos aqui trabalhando, né, na contínua redução da DA mais ADO. Então, isso aqui são efeitos pontuais. Então, resumindo, de 2016 a 2020, tiramos aí basicamente quase 3,5 pontos de DA e DO percentualmente. Bom, dito isso, gostaria de passar aqui a palavra ao meu colega Marcos Loução para comentar sobre a vertical de negócios financeiros. Gostaria de agradecer aí a todos pela atenção e aos nossos corretores e funcionários pelo excelente resultado de 2020. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Dando continuidade, vou falar um pouquinho dos negócios financeiros e de serviços. Nesse slide a gente está falando aqui do crescimento das receitas dos negócios financeiros, que atingiu acima de 20% comparado com o trimestre anterior, e impulsionado principalmente pela consolidação de uma estratégia que nós temos agora, também de ampliação do nosso foco em financiamento de veículos, que aqui a gente chama de CDC. Basicamente, o CDC que a gente tem de receitas aqui é o financiamento de veículos com esse crescimento. Também falando um pouco do crescimento da distribuição de negócios, a gente tem a distribuição ainda concentrada em crédito e financiamento, que é a nossa financeira, mas já percebemos uma relevância também em riscos financeiros e consórcios. A gente vai começar a mostrar isso daqui de uma maneira mais consistente para vocês, porque a nossa ideia é diversificar também dentro da vertical financeira. E também gestão de ativos, né? Falando especificamente de cada uma das carteiras, o cartão e o financiamento cresceu 3%, impulsionado basicamente pelo crescimento da própria carteira do cartão, que atingiu 7,9 bi no quarto trimestre, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, e financiamento de veículos, que continua crescendo bastante, com 36% de crescimento, atingindo 100 mil contratos, né, já no quarto trimestre. Riscos financeiros cresce aqui 73%, esse 73% aqui tem uma adequação de como a gente distribui esses contratos, que agora, pela legislação, ele tem o contrato total do aluguel, né? Então por isso 73%. Desconsiderando essa questão de regulamentação, o crescimento está em 15%, também um crescimento bastante expressivo. Consórcio com crescimento de 34% também numa estratégia que nós temos de alavancar principalmente o consórcio de automóveis também. Tanto o consórcio de automóveis quanto de imóveis cresceu a base de clientes a mais de 10% nesse quadrimestre. Dando um zoom no próximo slide, especificamente na nossa financeira, que a gente chama de PortoSeg, total de receitas 3% de crescimento no trimestre, e 8,4% em relação ao ano. Nossa carteira de cartão de crédito a vencer com 6,8 bi, empréstimos e financiamentos 2 bi, e o cartão de crédito parcelamento e rotativo, que gera juros aqui para a gente, de 1 bi, 100 milhões. Cartões ativos, que é um número que a gente persegue bastante. Aqui a gente tem um indicador bastante nervoso, que é cartões que usam todos os meses, né, 30 dias, a gente chama de ativação de 30 dias, com um crescimento aí de 12%. E o total de cartões em unidades, um crescimento de 9,7%.
ainda solidificando a estratégia da gente continuar crescendo bastante em cartão e financiamento de veículo. Abrindo um pouquinho a questão de inadimplência, a gente continua com uma inadimplência comparada com o mercado com queda, um pouco mais próximo aqui o mercado, terminando com 4,7 e a Porto com 4,4, né? Mas tivemos o pico no segundo trimestre e já caímos aqui, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, de acordo com as evoluções aqui, muito em função de políticas que a gente tem adotado na recuperação, e a gente acredita que esse número é bastante consistente, mesmo agora com esse momento ainda de pandemia, que a gente está percebendo que os números ainda não degridem, né? Com relação ao índice de cobertura de risco, a gente está com uma cobertura de 146%, com um custo de risco de 36%. Abrindo a vertical de serviços, aqui na vertical de serviços nós temos um crescimento de 22% nas receitas, uma distribuição de receitas, 42% o nosso atendimento, aqui nós temos como principal cliente a própria Porto Seguro, né? Mas nós temos também outras empresas e a nossa ideia, inclusive, é começar a olhar isso diferente também. O carro fácil com crescimento de 20%, Health for Pet, que é o nosso plano de saúde para pets, com crescimento de 10%, e a Porto Faz mais o Repara. A Porto Faz é todos os serviços que a gente tem com benefício dentro do seguro, nós também comercializamos eles tanto pela internet, ou também o prestador pode fazer uma venda de um segundo serviço num atendimento a um segurado. E o Repara, que é o nosso plano de assinatura de serviços, com crescimento aí de 9,3%. Olhando o carro fácil, a gente percebe aqui um crescimento de 21% do quarto tri de 2019 para 2020. Health for Pet com crescimento de 26%. Porto Faz e Repara com crescimento de 23%. E no carro fácil, inclusive, a gente está agora consolidando para o mês de fevereiro mais uma cidade que a gente vai abrir a comercialização do produto, que é Curitiba. Dando continuidade ao qual, passo a palavra aqui para o Isaac para falar de desempenho de aplicações financeiras. Obrigado, Loção. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Falando um pouco aqui sobre o nosso resultado das aplicações financeiras, acho que tivemos um trimestre bastante forte, muito em função da forte alta do mercado acionário, e principalmente da performance do setor bancário, que era uma posição relevante em nosso portfólio. Na parte de títulos ligados à inflação, também fomos beneficiados pela forte alta no último trimestre, tanto do IPCA quanto do IGPM, e também tivemos um ganho vindo das nossas alocações em fundo multimercados. Tá? E quero também chamar, então, o trimestre terminou com um retorno nominal de 3,5%, tá? 742% do CDI. E queria chamar a atenção aqui, nós fizemos uma mudança na nossa alocação, então a gente voltou a ter uma alocação mais relevante em títulos indexados à inflação. E na parte de renda variável também destaco um pouco da mudança do nosso perfil, né? A gente manteve a nossa alocação em ações, mas o perfil da nossa carteira está um pouco mais defensivo. Do meu lado é isso. Obrigado pela oportunidade. Passo para o Celso. Bom, bom dia a todos. Aqui eu vou falar um pouquinho dos nossos resultados consolidados. Aqui a Porto Seguro tem executado nossa estratégia de diversificação dos negócios nos últimos anos, né? O resultado do Alto 2020 ele foi bastante relevante e reflete o aprimoramento da subscrição e precificação dos riscos, né? E os efeitos positivos do isolamento social sobre a sinistralidade que o Marcelo já havia comentado, já comentou para os senhores aqui. No gráfico que eu mostro aqui, o lucro consolidado de 1 bilhão e 700 praticamente, a gente mostra aqui o lucro desde 2016, a gente mostra um crescimento constante do lucro aqui, um crescimento médio de quase 16%, aqui um CAGR de quase 16,5%, quase 17% de 2016 a 2020. Então a gente mostra aqui um crescimento constante
nesses últimos anos. Então, isso aqui a gente mostra também, principalmente, a diversidade da distribuição do lucro. Então, a gente mostra que, mesmo o automóvel tendo um lucro extraordinário aqui em 2020, né, com a nossa subscrição, citação e também o isolamento social, ele não representa mais, em nenhum desses anos, ele representa menos de 50% do nosso lucro consolidado. Aqui em 2017 e 2019, representando 30%, 32% e 31% do nosso lucro, né? Essa nossa estratégia de diversificação tem funcionado, tanto na perspectiva de receita, tem diminuído essa dependência, e também na estratégia de lucro também tem diminuído. Claro que esse ano de 2020 foi um lucro extraordinário do automóvel, bastante elevado, mas mesmo assim representou 45% do nosso lucro consolidado. E aqui, no gráfico da direita, a gente vê que trimestralmente também a gente percebe que o lucro do primeiro trimestre ele foi menor, né? A gente tem aqui a diversificação também dos lucros. A gente já percebe que no quarto trimestre o automóvel já volta aqui a representar 36% do lucro do consolidado, que volta aqui para uma representatividade média que a gente entende do consolidado. Então, a gente mostra que a diversificação do nosso portfólio tem funcionado, nossa estratégia, muito bem. O aumento do lucro líquido do quarto trimestre, em relação ao quarto trimestre de 2019, ele é explicado principalmente pela retomada do crescimento dos prêmios emitidos, como a gente já comentou também, né? E pela redução da sinistralidade e também pelo aumento do resultado financeiro. Então, no quarto trimestre de 2020, nós tivemos aí um conjunto de ações, eu acho que muito importante, né? Tivemos resultado, crescimento e também resultado financeiro. Foi um quarto trimestre realmente importante para nós, com resultado, crescimento e rentabilidade financeira. E aqui a gente mostra também o que aconteceu com o ano, né? Nós tivemos um primeiro trimestre com resultado bastante complicado, porque nós tivemos uma queda de bolsa de 115 mil pontos para 68 mil pontos no primeiro trimestre, então a gente sofreu bastante lá. Perdemos quase 100 milhões de reais na Bolsa, e nós investimos, dobramos a aposta em renda variável, aplicamos mais naquele momento e conseguimos reverter nossa posição de rentabilidade em renda variável durante o ano. Depois, no segundo trimestre, onde começou mais o isolamento social, e aí sim, neste momento, a gente não tinha precificado ainda, então, esse isolamento social, por isso que a sinistralidade do segundo trimestre do automóvel, ela foi muito mais baixa do que a gente tinha imaginado, porque não estava ainda precificado em nenhuma das nossas safras, então o resultado foi muito beneficiado neste momento. E depois, nos outros trimestres, esse isolamento ele já começou a colocar no preço, né? O mercado começou a colocar esse isolamento no preço, e a sinistralidade tende a começar a voltar para patamares de mercado, com a nossa rentabilidade, claro, sempre sendo preservada, mas a gente percebe que aí sim o resultado começa a voltar para uma normalidade. Ainda não estamos na normalidade, estamos abaixo do que a gente vinha praticando, mas ela já volta para uma normalidade. A gente vê que nos outros trimestres os resultados já ainda acima do que a gente praticava, mas menor do que o segundo trimestre que a gente vê aqui. Então, e a nossa rentabilidade anual, a gente percebe aqui também numa rentabilidade também em torno de 19%, e aqui atingindo 21% em 2020, mas a gente percebe aqui também uma constância de rentabilidade entre 19%, perto dos 20% aqui nos últimos anos. Então, a gente mostra aqui uma busca, né, pela rentabilidade que a gente tem conseguido alcançar nesses últimos anos, né? E aqui a gente mostra aqui o nosso ROAE, também tirando a 100% do CDI. É importante que a gente mostra também que mesmo a gente normalizando, né, o ROAE a 100% do CDI, no quarto trimestre a gente atinge, mesmo assim, 16% de rentabilidade, e no ano
mesmo normalizando a 100% do CDI, a gente atinge 24% de rentabilidade, mesmo normalizando o resultado a 100% do CDI. Então, mostra mesmo um resultado operacional realmente esse ano muito acima dos outros exercícios, né? E aqui no gráfico seguinte, como o Picanço já tinha mostrado, né, o nosso modelo de precificação, realmente ele demonstra a nossa capacidade de precificar a queda do CDI. Claro que esse ano foi um ano muito bom, extraordinário, e a gente demonstra aqui uma rentabilidade sobre o CDI muito acima dos outros anos. Mas a gente percebe aqui que em todos os anos a gente tem uma rentabilidade muito acima. Então, o nosso modelo de precificação captura a queda do CDI futura. Então, o nosso modelo de precificação já tem essa metodologia de preço, que a queda do CDI faz parte, a rentabilidade financeira faz parte do nosso negócio, faz parte do nosso modelo de precificação. Então, a gente demonstra nesses últimos anos que nosso índice combinado ampliado é muito estável, independente da taxa de juros que a gente já passou aí por CDI de 11, 12%, 13%, e o nosso índice combinado ampliado sempre muito estável, e o nosso retorno sobre o patrimônio sempre também bastante rentável. Bom, para a gente, no slide 14, nós comentamos um pouco comentamos sobre algumas das nossas iniciativas ASG, ou seja, o que temos feito em relação no meio ambiente, as sociedades em termos de governança corporativa, demonstrando como essas iniciativas se alinham à estratégia de negócios da Porto Seguro, gerando impactos positivos ao meio ambiente e a todos os stakeholders da empresa. Entre inúmeros projetos desenvolvidos ao longo de 2020, destacamos alguns que contribuíram para a capacitação profissional e o empreendedorismo. O programa Meu Porto Seguro, lançado em julho de 2020, gerou mais de 8.000 postos de trabalho temporário até dezembro. Os participantes estão recebendo uma renda mensal de R$ 1.500 pelo período de 3 meses, sendo treinados e capacitados para voltar ao mercado de trabalho, com mais qualificação e independência. O programa, inclusive, já está em sua fase final e atingiu a contratação dos 10.000 postos de trabalho temporário previstos em janeiro deste ano. Outro destaque foi o investimento de R$ 5 milhões no fundo eVentures. Este fundo tem como foco investir em startups de tecnologia lideradas por equipes femininas. Acreditamos que, além de colaborar com o empreendedorismo e a igualdade de gêneros, temos oportunidade de aprender com essa experiência e fortalecer a integração dos nossos negócios, através de uma abordagem de negócios cada vez mais focadas no cliente. Concluímos também mais um ciclo de investimento social privado, em que foram selecionados 10 projetos que irão receber R$ 6,4 milhões em investimentos, beneficiando mais de 34.000 pessoas. Por fim, o Instituto Porto Seguro encerrou o ano com 86% de retenção de alunos e 44 turmas formadas. Resultados esses obtidos através de uma agenda de inovação e transformação digital voltada para a sustentabilidade, com implementação de um sistema de aulas à distância e de diversas ações de retenção dos alunos, com um modelo de acompanhamento muito próximo de cada um deles. Esses eram os principais aspectos operacionais, financeiros e de ASG que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Podemos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1 ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast, ícone Pergunte ao Palestrante. Nossa primeira pergunta vem de Mariana Tadeu, da UBS. Mariana, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria que vocês contassem, por favor, um pouco da dinâmica de alta agora para 2021. Como que vocês estão pensando as dinâmicas de venda de automóvel, preço
vocês têm repassado para preço uma parte desse ganho da sinistralidade mais baixa, ou até mesmo com essa expectativa de aumento da Selic ao longo de 2021, tem uma tendência de queda em preço? Obrigada. Oi, Mariana, bom dia. Marcelo Pipenso falando. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a coisa ela tem uma série de fenômenos, né? Então, a gente está estudando não só o aspecto curto prazo, que tem, a gente usa na nossa modelagem não só aspectos de curto prazo, quanto Selic e a dinâmica mesmo das frequências, né? Mas também aspectos de mais médio prazo. Então, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, como ela está se comportando não só em função da pandemia, mas os hábitos pós-pandemia, né, que a gente não acredita que serão os mesmos. Então, isso sim está sendo repassado por preço, mas não significa que o preço médio vai desabar, não, porque nós estamos fazendo otimizações também no nosso modelo. Acho que é importante dizer, a gente não trabalha apenas com a modelagem clássica de empilhar custos e repassar, tá? A gente trabalha com elasticidade, acho que essa visão muito antiga de olhar seguro como um empilhamento de custo repassado para o consumidor, acho que ela já está defasada. Então, a gente olha muito o valor que é percebido pelo consumidor também nas diferentes opções que a gente tem de seguro, né? E o quanto ele está disposto a pagar. E muito focado em crescer, né? Muito focado no crescimento. E, inclusive, com isso, revendo não só produtos que nós temos, lançando produtos aí mais fortes para fazer uma inclusão securitária, que acho que esse é outro ponto importante do crescimento, né? Não pensar em crescimento apenas em cima dos clientes que já estão hoje no setor de seguro e dos consumidores que já estão no setor de seguro, mas sim dos consumidores que estão à margem do setor de seguros, que a gente chama de inclusão securitária, né? E para isso a gente está lançando aí produto para inclusão securitária que vai estar no mercado em breve, né? E já está em teste. E com isso a gente pretende manter um ritmo de crescimento importante para o setor de seguros, de automóvel, né, que você está perguntando, sem impactos tão relevantes no preço médio, tá? Mas sim, existe uma parte que será repassada para o preço, mas ele não é linear assim, apenas com Selic ou com frequência de furto e roubo e colisão. E para dizer mais uma coisa, inclusive, o nível de sofisticação do nosso modelo, ele também separa muito claramente a parte de mobilidade, que tem sido diferente, inclusive, por região, por renda, por idade. Isso tudo é muito diferente, tá? A gente acho que tem massa crítica hoje para separar isso muito claramente, né? Os consumidores não se comportam da mesma forma também com a pandemia. Claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nishia, da Genial Investimento. Eduardo, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Alô? Obrigado pela oportunidade, tenho duas perguntas. Primeiro, em relação às provisões técnicas, se vocês pudessem falar um pouquinho mais do montante feito no ano, né, principalmente na parte de vida e saúde. Sei que a pandemia foi um pouco atípica, né, nesse período de 2020. Se pudesse nos abrir um pouquinho mais sobre o que foi feito em termos de provisão técnica nesses dois segmentos, eu agradeço. Não só no quarto tri, mas também no ano todo. E também, se pudesse falar um pouquinho mais desse produto de inclusão securitária, né, o que vocês estão pensando, se é aquele produto mais barato, usando peças não vamos dizer assim, de fábrica, né, mas peças oficiais, que é esse produto, e quando que vocês vão introduzir esse novo produto ao mercado, e qual o mercado que vocês pretendem atacar, se é São Paulo ou se são outras regiões. Obrigado. Ô Nishio, tudo bem? É o Celso. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar sobre as provisões técnicas e o Marcelo vai responder sobre o produto de inclusão securitária, tá bom? Sobre as provisões técnicas, nós fizemos algumas provisões técnicas, principalmente no saúde, sim.
algumas provisões um pouco diferentes do que a gente faz normalmente em relação ao IBNR, né? O IBNR, ele sempre foi calculado atuarialmente de uma forma muito clássica, né? O que eu chamo de clássica? Você tem uma conta hospitalar que o cara vai no hospital e a conta demora para chegar, né? E aí o atuário sempre calcula isso e a gente calcula com base nesses dados mais atuariais, né? mais pragmáticos, né? E a gente sabe que esse ano a gente tem eventos que ocorreram e só que a pessoa ainda não foi ao hospital porque muitos procedimentos eles estavam fechados para o cara ir para o hospital. Então, o que a gente foi fazer alguns cálculos de eletivas que a gente sabe que tinha uma média de execuções no ano e que ficaram um pouco abaixo da média. Então, a gente fez uma provisão baseado nessa média. Então, a gente reforçou um pouco de provisão de IBNR para o saúde, imaginando que alguns eventos eletivos que não foram feitos em 2020 estão represados para serem feitos em 2021. Então, isso está, sim, provisionado no balanço de 2020, tá? Com relação ao Vida, tem um pouco de provisão, mas é muito menor do que isso, porque no Vida os avisos acontecem. Porque quando acontece algum caso de Covid, principalmente de morte no Vida, isso já é avisado. A cauda é mais curta. Então no Vida a provisão ela é feita de forma mais tempestiva. Então no Vida a gente não tem provisão adicional como a gente fez no Saúde, porque a cauda é muito mais curta, tá? Então a provisão ela é mais técnica no Vida do que no Saúde. Agora o Marcelo vai responder sobre o produto, sobre o lançamento. Sim, Nishio, bom, obrigado pela pergunta aí. De fato, nós com a liderança de automóvel, né, e aí beirando sempre os 30% de market share, aí sempre um pouco menos, um pouco mais, flutuações naturais, nós acreditamos sim, muito importante ter esse produto. O produto será lançado ainda no primeiro semestre. Temos um cuidado de que seja realmente um produto que possa incluir novos consumidores. A ideia não é canibalizar e ter produto para que seja apenas mais barato para quem já tem seguro, e sim para que de fato atraia quem não tem seguro. Sabemos que existe um arrojo necessário para correr riscos de incluir muitas vezes um consumidor que não é hoje aceito pelo mercado ainda, né? Estamos dispostos a aprender com isso, errar, ajustar. Sabemos que não será tudo maravilhoso nos primeiros meses. Existe uma certa pilotagem aí para que já um aprendizado natural, né? Mas como líderes de mercado a gente acredita que a gente tem que estar à frente desse processo de inclusão, né? E dar uma alternativa para as pessoas que hoje estão à margem desse mercado. Sim, usará peças alternativas, mas isso não é só a única questão. Existem várias outras alavancas necessárias para um produto como esse. Tem que ser repensada toda a cadeia. Por exemplo, a experiência, a cadeia digital, ela é pensada fim a fim num produto como esse, para que a eficiência seja máxima, né? E o custo de serviço seja mínimo, né? E não só para dar uma boa experiência ao consumidor, para que tenha uma eficiência, porque na verdade toda ineficiência paga pelo consumidor, né? Essa questão de que a ineficiência paga pelo acionista, na verdade, ela sempre acaba mais cedo ou mais tarde sendo transferida para o consumidor. E para que haja uma eficiência importante, ela tem que alavancar muito bem o digital, é crítico. Então nós tivemos todo o cuidado de fazer isso, né? E é uma jornada e é uma busca que não termina. Obviamente haverá, à medida que a tecnologia evolua para vários outros aspectos, nós vamos buscar fazer isso cada vez mais. Então, em toda a cadeia, desde uma abertura de sinistro, uma vistoria, um acompanhamento, um drone no meio da rua, o que precisar ter que fazer e o que for viável, obviamente, estrategicamente viável, faremos, né, para que esse consumidor tenha acesso a uma proteção que hoje ele não tem. Tá? Então, isso faremos e já está aí sendo pilotado e será lançado em breve. Muitíssimo obrigado, ficou bem claro. Só um follow-up rápido na questão da provisão técnica de saúde.
alguma ideia de montante, né? A gente viu o quarto TRI já subindo bastante a parte letiva. Vocês chegaram a fazer alguma reversão também já no quarto TRI de saúde, das provisões técnicas feitas ao longo de 2020? E se puder dar uma ideia assim de quanto que foi colocado em adicional aqui, acho que ajuda bastante a ter uma ideia do quão preparado vocês têm para aguentar esse impacto que deve ter agora no começo de 2021. Obrigado. Então, Nishio, é muito difícil a gente saber exatamente, porque a provisão técnica ela sempre tem bandas, né, tem variações de provisão, né? Então, assim, o que a gente tem em mente de provisão de BNR para estes eventos, a gente estima entre 35 e 45 milhões de reais para esse tipo de provisão, né? Então é mais ou menos neste montante que a gente estima que tem de provisão técnica de BNR para esses eventos que a gente entende que não aconteceram, né? Quer dizer, os eventos aconteceram, mas eles não foram, eles foram represados, tá? Então é mais ou menos nesse patamar, entre 35 e 45 milhões. Nossa, perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, do Bank of America. Giovana, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é em relação à rentabilidade. Se puderem falar um pouquinho como vocês imaginam a rentabilidade da Porto evoluindo agora em 2021. Seria bom para a gente e os principais drivers. E a segunda pergunta em relação ao segmento de saúde. No primeiro semestre, vocês tiveram um crescimento de preços bem forte e no segundo semestre desacelerou bem. Então, se puderem explicar um pouquinho o motivo dessa desaceleração, como que fica o foco para o segmento em 2021, também seria bem útil para a gente. Obrigada. Bom, Giovana, infelizmente, sobre a sua primeira pergunta, né, nós não temos esse costume de dar guidance, né, sobre resultado, né, então, sobre resultado a gente não faz. O que eu posso dizer é que sempre nós temos a nossa prática de buscar uma média de rentabilidade. Então, isso a gente vai fazer esse ano, buscar um crescimento com rentabilidade. Agora, quanto a gente não gosta, não tem a prática de dar esse guidance, tá? Agora, quanto às outras perguntas, sobre saúde, o Marcelo vai responder. Giovana, a questão dessa oscilação aqui, a gente não vê como algo recorrente de aceleração. Pelo contrário, no saúde a gente está num processo de aceleração forte. Isso aqui foram algumas grandes contas, né, que saem, a gente muitas vezes por não interesse com relação a resultado, elas acabam saindo e isso afeta o prêmio, mas nós estamos aumentando muito mais o mix na direção das pequenas e médias empresas, o que é muito mais interessante para nós em termos de rentabilidade, né, sustentabilidade, um crescimento muito mais sustentável, no modelo que a gente gosta bastante, né? Então, isso são flutuações naturais dentro do ano e nós estamos justamente acelerando o saúde a partir de um modelo muito mais moderno, disruptivo, digital, que nós estamos construindo, inclusive com uma parceria com a Red Ventures, a empresa americana, que é nosso parceiro nesse modelo, né, muito novo do saúde, né, talvez um modelo bem mais revolucionário que nós estamos adotando para a saúde. Eu acho que, obviamente, para o mercado isso vai ficar mais visível à medida que essa construção, que começou mais para o final do ano passado, ainda é muito recente, ainda não há ainda um resultado para espelhar isso ainda. A gente ainda está vivendo aqui os reflexos ainda do antigo saúde, mas à medida que a gente vai evoluindo nesse mesmo ano aqui, eu acho que esse crescimento vai ficando mais claro, né, mais concreto. Eu acho que aí essa visibilidade vai ficar também mais óbvia. Então, eu não projetaria uma desaceleração do saúde, é o que eu diria para vocês. Tá ótimo, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Thomas Peredo, da BTG Pactual. Thomas, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? A primeira é sobre esse produto de saúde, né? Que até vocês comentaram agora há pouco. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe, né? Qual que é a estratégia que vocês estão implementando e quais são os diferenciais estratégicos que vocês imaginam que conseguem extrair desse produto, né? E até comentar um pouco mais sobre o Porto Cuida, né? Que foi lançado recentemente, como que tem sido a performance desse produto, né? Entendo que são produtos que aumentam a inclusão, né, securitária dentro de saúde, né? E a segunda pergunta é quanto às despesas de serviços financeiros e outros, né? Assim, aparentemente cresceu num ritmo maior nesse trimestre e queria entender se teve algum one-off, algum ponto específico que justifique, além do impacto, né, de que começaram a buscar comissões do Porto Consórcio, né? Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu Picanço falando. Vou falar um pouco sobre o modelo do saúde. Eu acho que no saúde eu vou falar mais do novo modelo de negócio. Não vou nem falar de um produto, porque eu acho que é na verdade um conjunto de coisas, né? A gente está na verdade criando um modelo que eu diria que os principais diferenciais estão em ter uma centralidade no cliente muito maior, uma proximidade do cliente muito mais com a Porto, no modelo com uma experiência que faz com que a gente tenha uma inteligência do que esse cliente precisa de forma mais antecipada e uma otimização do uso da rede muito melhor. Não é uma estratégia de verticalização, não é uma estratégia de aquisição de ativos, é uma estratégia de inteligência do uso da rede muito superior ao que existe hoje no mercado, né? E é uma estratégia também de deixar uma visão também um pouco mais completa da jornada. Isso inclui ter um marketplace, isso inclui ter cuidados preventivos integrados, isso inclui ter muito mais informações e mexer justamente na inteligência que a gente usa para tratar, como a gente fala, muito mais de saúde do que de transações da doença, né? Tem modelos inspirados em companhias externas que usam isso, que acompanham o paciente de uma forma muito mais sistemática, né? Sobre o Porto Cuida, ele é, na verdade, um serviço, ele não é um produto de plano de saúde, que fique muito claro, ele não é um produto securitário, então ele não faz uma inclusão securitária, mas ele ajuda a trazer pessoas para um acesso a consultas e exames, então ele é um serviço de acesso, na verdade, ele não é um plano de saúde, né? E ajuda a aproximar as pessoas de um marketplace de serviços de saúde, né? Então, e ele está ainda muito no início, né? Nós estamos restrito a São Paulo, a gente está ainda ampliando ele para Brasil, né? Ele está em ampliação para o Brasil, ainda não está disponível no Brasil todo, em piloto apenas online, né? Então a gente está tendo já uma boa repercussão, mas em termos de volume a gente ainda está aprimorando para que tenha uma relevância maior, tá? Vou passar agora a palavra para o colega que vai responder sobre a segunda pergunta referente às despesas de consórcio. Oi, Thomas, Loução. Por favor, você pode só ser um pouco mais específico na pergunta, por favor, sobre a despesa? Não, eu queria entender um pouco mais o que é essa evolução de despesas de saúde, né, que a princípio veio um pouco acima da evolução de receitas, né? Eu acho que em seguros ficou bem claro que teve alguns pontos não recorrentes. Queria saber se tinha algum ponto específico dentro, né? Além dessa mudança de que começaram a considerar despesas de comissões do Porto Consórcio, né? Além das despesas da comissão, né, que já está explicado aqui embaixo, você quer saber, né? Isso, exato. Ah, tá bom. Teve despesas no cartão de crédito, principalmente, com a melhoria de sistemas de tecnologia, né? Melhorias de processos de cartão de crédito, com despesas de tecnologia, que vai alavancar muito o nosso processo de crescimento no futuro, que a gente está com uma
uma perspectiva de crescimento muito grande na linha de cartão de crédito, na linha de CDC, que cresceu 34%. Então, a gente está preparando o sistema, melhorando o sistema, todo o fluxo para ficar mais digital, para ficar mais... Então, a gente investiu muito em melhoria de sistema nesse ano para dar suporte para esse crescimento futuro, tá? Então, foi isso que foi feito esse ano, foi muito investimento em tecnologia, em algumas linhas de outras despesas operacionais e despesa administrativa também. Perfeito. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem de Renan Ikemoto, do Santander. Renan, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Parabéns aí pelo ano bem resiliente. Eu tenho duas perguntas. A primeira em alto, a gente viu uma retomada aí na frota segurada no último trimestre. Eu queria ver se vocês poderiam comentar um pouco sobre a composição do tipo de veículo, né? Estão vendo alguma mudança entre novo, usado, segundo de carro usado, e como é que vocês veem essa evolução para frente em 2021, e se isso deve ter alguma mudança no preço médio por mudança de mix. E a minha segunda pergunta é sobre saúde. A gente teve um quarto trimestre aí que foi impactado aí em termos de sinistralidade, né? Você teve uma retomada aí de alguns procedimentos eletivos, mais o coronavírus impactando. Mas pensando mais a longo prazo, assim, na nossa cabeça, eu acredito que a sinistralidade deve ser menor do que o histórico, por mudança de comportamento das pessoas e ajuda de telemedicina. Mas como é que deve ser a sinistralidade desse ano aqui? Acho que é um ano ainda de ajuste, né? Você tem vacinação por um lado ajudando, mas você tem ainda alguns procedimentos eletivos retomando. Como é que vocês comparariam a sinistralidade de 2021 versus 2019? Deveria já voltar ao patamar ou ficar alguma coisa abaixo? Eram essas duas perguntas do meu lado. Obrigado, pessoal. Oi, Renan. Bom, Marquinhos falando sobre o auto, na verdade, a gente tem, acho que primeiro a gente tem ficado mais próximo até de multicálculos, então uma estratégia da companhia também de se aproximar, e a gente teve um aumento de cotações no geral na companhia bem mais forte, principalmente no segundo semestre. Nós também otimizamos modelos de precificação, mesmo sendo uma companhia que já tem uma tradição de longa data em modelo de precificação mais sofisticado, a gente nunca está satisfeito e quer sempre melhorar isso aí, a gente nunca se dá por satisfeito nisso. Eu acho que isso ajudou também a gente a crescer mais, a gente já disse que Analytics nunca tem limite, né? Sempre dá para evoluir mais, e preço é um produto de Analytics, né? Assim que a gente enxerga, né? Preço e subscrição em geral. Com relação à composição, assim, do tipo, a gente não vê uma mudança radical no mix, tá? Claro que é um pouco mais usado do que de novo, mas o novo nunca foi, assim, um percentual altamente relevante. Mesmo nos áureos tempos de muita venda de veículo, não passava de 10%. Então, o estoque brasileiro de seguros é de seguros de carros que já estão fazendo há algum tempo, né? Então, a gente tem aí eu acho que o preço médio, a gente não tem visto uma queda tão relevante, assim, houve uma queda relevante nos últimos anos por uma queda de preço técnico em função da queda, principalmente de roubo e furto. E aí é um repasse técnico que o mercado inteiro fez, né? Porque se o risco diminui, se a gente vira um pouco mais Suíça, vamos chamar assim, né? Um pouco mais um mercado menos arriscado, o preço é repassado, né? Para o consumidor, né? Agora, a gente não tem visto isso tanto. Na pandemia houve um isolamento maior, parte disso foi repassado, mas a gente não pode olhar só pelo retrovisor. A gente tem que olhar para frente. E obviamente que existe uma retomada de movimentação, de mobilidade, com algumas diferenças, porque nem toda a mobilidade será retomada, a parte não virá e tal. E aí vem para a segunda pergunta, né? Que é como é que a gente vê a saúde olhando para frente. E a gente está muito em linha com o que você está vendo aí também, né? Sim, houve aumento de sinistralidade por um represamento, até porque pacientes crônicos não podem esperar muito tempo mais, uma hora que o sujeito tem que ir lá, né? E aí houve, Por outro lado, ou seja, houve uma volta de algumas eletivas que estavam represadas, mas não quer dizer que elas não vão ficar voltando todos os meses, né? Havia um represamento que foi feito.
E a pandemia está se estendendo por mais tempo do que a gente fez nas primeiras projeções nossas. Ninguém sabe exatamente quando isso vai acabar, acho que ninguém tem essa bola de cristal no mundo, mas a gente tinha imaginado que não se estenderia por 2021, está se estendendo, então isso por um lado é ruim socialmente, por outro lado, friamente, tecnicamente, ele acaba dando um alívio em termos de procedimentos sendo feitos. Por outro lado, a gente acredita que essa extensão da pandemia traz uma racionalidade de uso de medicina maior do que antes. Por quê? A telemedicina passa a ser muito mais usada. Não só isso, o uso de locais de alta concentração e de alta complexidade como pronto-socorros, ele passa a ser usado, e que é caro, né, muitas vezes sendo usado apenas por um aspecto de conveniência, porque o sujeito não quer marcar, não quer agendar, ele corre para um pronto-socorro com baixa complexidade, ele não vai mais fazer isso para não se contaminar, né? E eu acho que isso cria, inclusive, uma consciência que fica para frente também. Então, a gente acredita que pós-pandemia, mesmo quando tudo isso tiver passado, a gente vai ter uma racionalidade maior no uso da rede do que a gente tem hoje, né? Seja pela telemedicina e seja pelo uso mais racional, né? Por que você vai correr para o pronto-socorro se você pode, né, agendar também uma coisa, uma consulta, mesmo que presencial, por um aplicativo que agora está mais disponível do que estava antes, né? Então, eu acredito que as sinistralidades ainda vão se comportar melhor, né? Não dou aqui um número, mas do que a gente via antes da pandemia. Tá ótimo, pessoal. Só um follow-up. Senhor Ikemoto, sua linha está aberta novamente, pode voltar a falar. Pessoal, obrigado. Só um follow-up aqui, se você puder. Essa sinistralidade aí sustentável mais baixa é algo que a gente já conseguiria ver 2021 aqui versus 2019 ou algo que pega mais final de 21, 2022? Olha, a gente deve ficar um pouco abaixo do pré-pandemia. Agora, por quanto tempo isso demora, se vai invadir 2022, depende muito também da dinâmica do mercado, né? Porque eu acho que aí não é só a questão técnica do uso pelos pacientes da frequência, depende também o quanto que o mercado transfere para preço, né? Eu acho que o mercado, obviamente, não transfere tudo isso a preço, porque se isso for transferido totalmente a preço no curto prazo, que seria olhar pelo retrovisor de curto prazo, isso geraria uma ilusão de que a gente tem uma frequência muito baixa, quando na verdade ela vai ser retomada. E depois teria que haver um reajuste para cima muito forte, o que geralmente é traumático, né? E difícil de executar. Então, acredito que, em função disso, isso não aconteça assim muito rapidamente em 2021. Porém, em 2022, pode ser que aí já tenha uma compressão um pouco maior. Mas a gente precisa aguardar para ver, é difícil dizer. Tá ótimo, super claro, obrigado. Próxima pergunta vem de Luiz Fernando Azevedo, do Banco Safra. Luiz, pode prosseguir. Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação ao segmento financeiro, né? Quanto que vocês imaginam que possa crescer a carteira de crédito, né, e a receita? E olhando mais precisamente a parte de cartão de crédito, né, a gente percebe que o mix de crédito à vista tem crescido bastante em relação ao rotativo, né? Aí eu queria saber se vocês acham que isso é uma mudança estrutural, né? Ou se deve mudar e se isso é mais em função também se houver alguma mudança no perfil do cliente. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Loução falando. Na verdade, com relação a nosso crescimento de carteira e de receitas, a gente deve continuar crescendo nos patamares de aceleração que nós temos. Nós continuamos com foco muito forte em crescimento, em especial no segmento de financiamento de veículos. Então, a gente vai continuar experimentando esses crescimentos que nós estamos observando. Sobre a característica da receita do cartão de crédito, o nosso produto sempre foi muito carregado de compras à vista e a nossa estratégia é tentar aumentar um pouco mais a parte de parcelamento que gera juros. Então, a gente vai buscar uma compensação de perfil de clientes, trazendo um perfil um pouco diferente para aumentar a parte de parcelamento e com isso a gente gerar mais receitas financeiras. Mas a característica do produto é uma característica de baixa propensão a financiar, tá? Dos clientes desse produto.
Tá legal, mas em 2020 parece que mudou, né? Pelo menos olhando quarto tri versus quarto tri, né? O parcelamento cresceu bem menos, né? Do que o à vista, né? O que acontece é que a gente começou a vender mais na base da Azul também, e aí isso muda um pouco a característica. Mas ainda o parcelamento, ele mesmo antes do quarto tri, ele tinha uma distribuição menor do que a gente esperava. Então, na verdade, a estratégia é aumentar o parcelamento. O que aconteceu foi que nós tivemos uma mudança no mix de consumo no geral, não foi até só no cartão da Porto, e também essa complementariedade de vendas da Azul. Mas o que nós estamos buscando é um aumento do parcelamento, tá? Tá legal, tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Gressan, da JP Morgan. Guilherme, pode prosseguir, sua linha está aberta. Pessoal, bom dia. Obrigado por abrir para a pergunta. Eu queria, na verdade, fazer um follow-up aqui na parte de serviços financeiros. Agora, nesse TRI, a gente já viu a provisão bem menor do que tinha sido nos 9 meses do ano, inclusive menor do que foi 2019. Queria só entender um pouquinho como que vocês estão imaginando a evolução de provisionamento em 2021. Pela figura do TRI, imagino que vocês já estão encarando os problemas da pandemia como para trás, né? Assim, foi feita uma provisão um pouquinho maior no segundo TRI, mas a gente está vendo uma queda significativa sequencial aqui do nível de provisionamento. Então, olhando para 2021, a gente deve esperar que o problema acabou, provisionamento em linha com níveis históricos, a gente deveria esperar uma reversão de provisão, existe um colchão ainda que vocês estão segurando, tendo em vista o provisionamento que foi feito no segundo TRI, ou ainda vocês veem um risco de ter uma piora de inadimplência aqui, dado que é um produto de curto prazo, imagino que não, mas se vocês ainda veem algum risco de deterioração nessa carteira de cartão de crédito. Obrigado. Guilherme, é o Celso, obrigado pela pergunta. Aqui nós fizemos no segundo e no terceiro trimestre, a gente tem um modelo, claro, pelo IFRS 9, de perda esperada. O nosso modelo captura essas renegociações que nós fizemos com o cartão e com o CDC. Nós fizemos um complemento de provisão com esses contratos, né? Então, a gente tem sim uma provisão adicional do que a gente vinha fazendo antes. Então, a gente vai esperar para ver se essa nossa provisão adicional se concretiza. E então a perspectiva é que, se ela não se concretizar, a gente tenha alguma reversão em 2021. Claro que a gente essa expectativa ela tem que não se concretizar. Agora, no último trimestre, o que aconteceu é que a inadimplência, de uma forma geral, das duas carteiras, ela voltou para um patamar praticamente pré-pandemia. Então, a gente não tinha o porquê fazer mais provisão adicional. Então, o que aconteceu foi que no quarto trimestre a carteira voltou para um patamar muito sadio. Não só o over 90, como o over 30, over 60, ele voltou para um patamar muito condizente com o que a gente já tinha no período de pré-pandemia. Então, a carteira ficou realmente muito sadia, muito boa. Então, a gente não constituiu mais provisão, mas também não reverteu a provisão que a gente fez ainda no segundo e no terceiro trimestre, porque a gente manteve um grau de conservadorismo aí nessa carteira, porque a gente não sabe como elas vão se comportar ainda no primeiro, no segundo trimestre de 2021. Então, a gente ainda tem um grau de conservadorismo na provisão, mas a gente parou de constituir adicional no quarto trimestre. Foi isso que a gente fez com essas carteiras, ok? Perfeito, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Para as demais perguntas, os palestrantes entrarão em contato para responder. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia para considerações finais. Gostaria de agradecer novamente a todos que participaram da nossa teleconferência de resultados, pelas perguntas, pelas contribuições e principalmente pelo interesse na nossa empresa.
Gostaria também de reforçar que, se tiverem dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para visitar nossa página de relações com investidores no endereço ri.portoseguro.com.br ou entrar em contato diretamente com a nossa equipe de RI. Muito obrigado. A teleconferência da Porto Seguro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.